começar já. Amém. Vamos orar então. Senhor, eu quero agradecer por esse dia, quero apresentar essa live, essa reunião diante do Senhor e declaramos, Senhor, que a verdade do Senhor possa fluir por essa ministração, por essa palestra. Quero abençoar os meus irmãos, meus companheiros, meu pai espiritual, apóstolo Hélio, apóstolo Lúcio, os filhos, e que nós possamos aprender com o Senhor nessa manhã, meu Pai. Muito obrigado por Senhor ter preparado esse dia. Que esse dia seja um canal de bênção em nossas vidas. Em nome de Jesus. Amém, amados. Quero agradecer a oportunidade, né? Primeiramente a Deus e ao Pedro. Eu não sei se... Às vezes eu vejo aqui pessoas do mundo inteiro assistindo esse trem aí, do Brasil e até fora. Quem me conhece, sou o profeta Carlinhos, sou de Sapezal. Pastorei Brazos Leões aqui em Sapezal. A qual o apóstolo é nosso pai espiritual. Mas eu não considero ele só como um pai espiritual, considero ele como um pai mesmo. É um paizão, admiro, respeito, amo. E sou grato por isso. Eu gostaria de compartilhar uma palavra com os irmãos que Deus já tem ministrado no meu coração esses últimos dias. É o Salmo 91, é um salmo que muitos olham como um salmo de guerra, um salmo, né? Que então, em maioria das casas, aberto em cima de uma cômoda, em cima de alguma coisa, para levar o mal, né? A grande maioria que não conhece a verdade acaba deixando esse Salmo 91 aberto em algum lugar lá da casa para mandar uma olhada embora, né? É um salmo bastante que fala sobre o que nós estamos vivendo hoje, né? Vivendo essa pandemia, vivendo tudo isso que nós estamos vivendo. Por isso nós temos que ter coragem, seguir em frente, porque esses salmos dão base para que, se nós obedecermos, se nós submetermos a Cristo, se nós caminharmos, mal nenhum chegará à nossa tenda, não chegará à nossa casa, né? Eu quero compartilhar aí o primeiro versículo e o 2 também, Salmo 91, amados. E ele fala assim: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa à sombra do Onipotente, diz ao Senhor: Tu és o meu refúgio e a minha fortaleza, o meu Deus em quem confio. É interessante que a primeira coisa que esse salmista ele está falando, aquele que habita. E quando ele fala de habitação, ele está falando de uma casa, né? E casa aponta para três coisas. Aponta para identidade e intimidade de verdade. Três coisas básicas de uma casa. E isso nos afirma quem nós somos, né? Afirma quem eu sou. E quando ele fala de identidade, ele está falando de filho, né? As pessoas hoje têm dificuldade de saber quem ele é, para onde ele vai, né? Qual é o propósito da sua vida. Por quê? Porque essa identidade ela não foi gerada. Essa identidade ela não foi impressa nela, na pessoa, né? Porque a única pessoa que tem o poder e a autoridade para trazer uma identidade é o pai. Por que o pai, a figura paterna, ela foi muito danificada hoje? Por quê? Porque o inimigo quer levantar uma geração que não tem uma identidade, não sabe o que quer, não sabe o propósito da vida. E se nós não sabemos isso, nós não sabemos aonde ir, o que fazer, o que conduzir. Por isso que uma casa, ela precisa ter uma figura paterna. Para quê? Para que isso possa ser impressa na pessoa, né? E é tão interessante que muitas pessoas tiveram problema com a PE por causa ele tem essa figura paterna, né? As pessoas não entenderam porque
As pessoas não tinham problema, não era com ele, era problema com essa figura paterna. E o pai, ele sempre vai nos amar, mas também vai nos corrigir, porque o pai, ele vai falar o que nós precisamos ouvir, não o que nós queremos ouvir. Você entendeu? E é interessante que eu pensando sobre isso esses últimos dias, eu vi o tanto de coisas que o apóstolo sempre viu na minha vida e que eu nunca enxergava. O meu potencial. Se hoje eu estou aqui, pela visão que ele teve da minha pessoa, né? Por isso que ele trabalha muito com os pastores, com os líderes. Por quê? Porque muitos líderes foram formados, mas ele não tem política de um filho ainda. Porque se eu não sou filho, eu vou dar problema. Se eu não sou filho, eu vou trazer dificuldade. Se eu não sou filho, eu nunca vou entender o propósito. Mesmo que eu estou caminhando no ministério, mas eu não tenho eu não sei como fazer isso. Por isso que é importante nós termos um pai que nos conduz. Porque o pai, ele sempre vai ver algo além na vida do filho. Não é isso? O pai terreno que está na casa presente, ele sempre vai preocupar com o filho dele crescer, estudar, fazer uma faculdade, né, e ser alguém na vida. Por quê? Porque esse é o propósito do pai. Se você for olhar a história de Davi e Salomão, você pode ver que na primeira passagem ali do Provérbios, ele sempre fala, filho, se você for, quando você tiver oportunidade, caminhe, busque, gaste tudo que você tem buscando sabedoria, buscando entendimento, buscando conhecimento. Por quê? Porque o pai estava projetando o filho para se tornar um grande rei, para se tornar um grande homem. Mas você não é um grande homem, você não governa bem se você não tem uma sabedoria. E principalmente se não for uma sabedoria celestial, uma sabedoria que vem da parte de Deus. Então Davi estava preparando o teu filho. E a primeira oportunidade que Salomão teve diante do Senhor, e quando ele pediu algo, a primeira coisa que ele pediu foi assim, olha, me dê sabedoria. Por quê? Porque eu preciso conduzir o teu povo. E eu não posso conduzir pela minha uso, pela minha vontade, não, eu preciso conduzir pela sabedoria que vem do Senhor. E isso trouxe uma admiração da parte de Deus. Olha, muito bem, você poderia ter pedido seus inimigos poder, riqueza, mas você pediu sabedoria para conduzir o povo. E por causa disso, eu vou te dar sabedoria, mas também vou te dar riqueza, fama. Vocês entenderam? Então, é importante isso. É importante esse cuidado. Uma coisa que eu admiro nessa casa, eu admiro na vida do nosso avô, esse cuidado que ele tem conosco de nos conduzir de uma forma transparente, de conduzir nós viver uma vida de santidade. Por quê? Porque se ele tem esse cuidado, ele está projetando um monte de filhos para o futuro. Né? Não importa se está no Ministério Brás, se está em outro ministério, mas quem é filho, não importa se está no Ministério Brás ou não. O importante é você ser alinhado, é importante você entender esse propósito, é importante você entender que você tem um pai, né? E o mais importante é nós saber que nós temos um pai que nos ama, né? E se dedica o máximo da sua vida para nos ensinar, para nos corrigir, para nos amar, para nos cuidar. Ele não mede esse esforço, né? Ele não mede esse esforço desse cuidado. E é tão interessante, que ele não fala só aquilo que nós queremos ouvir, ele fala aquilo que nós precisamos, né? E quando você tem uma identidade sarada e curada, né? Uma identidade sarada e curada, até a correção, e a correção ela te impulsiona para o futuro. Se você for ver no Salmos capítulo 1, versículo 2, né? Bem-aventurado o homem que medita na lei do seu dia e noite. É como uma árvore plantada junto às correntes de água, tranquila, e assim vai, né? Então, se o cara medita dia e noite, ele será como uma árvore plantada, né? Mas medita no quê? Na lei do Senhor. E na lei fala de uma correção,
né? Projetar para o futuro. Olha só que a Bíblia fala, não aparte a vara do teu filho, para que ele não se desvie do caminho do... Então, até a correção é bom para mim, né? Antigamente, quando a gente tinha esse problema, às vezes o APL nos corrigia, a gente ficava bravo, né? Ficava triste, né? Porque ele é bom, mas ele também corrige a gente. E esse é o papel do pai. A gente ficava bravo, chateado, mas depois que a gente é curado, a gente sabe que a correção é um apontamento a gente para o futuro, é um conduzir nós para o futuro. Então, quando ele está me corrigindo, eu já estou pensando no que eu vou fazer, já implantando isso na igreja, porque, né, não só na igreja, mas na minha vida, mas também na minha vida, mas também na igreja. Isso vai me trazer vida. E segundo, né, primeiro falou de paternidade, e segundo fala de intimidade, né? Porque está falando de uma habitação. Irmão, e quando nós falamos de habitação, nós estamos falando de intimidade. Você reparou que as pessoas eles querem estar dentro de uma casa e não querem ter intimidade? É até interessante que a pandemia, ele voltou isso para a intimidade para casa, né? Se nós formos olhar antigamente, o pai sempre contava história para os seus filhos, história dos antepassados. Se você for ler a palavra do Senhor, a Bíblia fala assim, inculca a lei, inculca a palavra do Senhor na mente dos teus filhos, implanta isso, inculca isso todos os dias, né? Implanta isso, coloca isso na cabeça dos teus filhos. E com o passar dos anos e anos e anos e anos, isso foi se perdendo, né? Isso foi se perdendo o falar da lei, de falar. Por quê? Quando as pessoas estão em casa, ou estão assistindo televisão, ou estão no celular, não tem uma comunicação. Você entendeu? E muitos lares estão sendo destruídos por causa disso, porque não tem mais uma comunicação. Tem uma comunicação artificial, e Deus não quer isso. Entendeu? Deus quer que haja uma intimidade plena, mas isso não é só uma identidade. Então é interessante que isso, se não há intimidade na casa, como nós vamos ter intimidade com Deus? Porque a nossa casa reflete como nós somos com Deus. Não é verdade? A nossa casa, ela reflete a nossa intimidade com Deus. Se eu não tenho intimidade em casa, como eu vou ter intimidade com Deus? Mesmo que eu tenha uma intimidade com Deus, mas eu vou ter uma intimidade artificial. Entendeu? Uma intimidade, como se diz o apóstolo Éder, é uma intimidade mecânica, né? Sem propósito, só com interesse. Não, já fiz a minha parte, agora estou legal, estou indo embora. Isso é o mesmo ato que nós, quando nós não servimos a Deus, nós fazíamos. Não, vou na igreja, porque é domingo, eu preciso fazer a minha parte, né? Preciso ir lá, descarregar eu preciso descarregar os meus pecados e fazer a minha parte. Isso é uma intimidade mecânica, artificial, só interesseira. Não é isso que Deus quer. Porque se ele está falando de uma habitação, de uma casa, ele está falando de que nós temos que ter uma comunhão mais profunda, uma comunhão mais íntima, uma comunhão mais forte. Então, se o primeiro não tiver alinhado, que é a paternidade, né? Se o primeiro não tiver alinhado, que é a paternidade, como se nós não temos intimidade com o pai, terreno, como nós vamos ter uma intimidade com Deus? Mesmo que eu não conheça o meu pai, mas agora nós estamos tendo um pai espiritual, que é o apóstolo Éder, que nos ajuda, que nos cuida, que nos orienta. Mesmo que eu estou de longe, mas eu posso ter essa intimidade de estar junto, de estar perto, né? Às vezes eu fico olhando para a minha vida e eu estou levando para essa questão paternidade de hoje e de casa. É interessante que quando a gente é filho, eu sempre falei isso na igreja, ele tem liberdade na casa. Quem é filho tem liberdade na casa. Vocês entenderam? Nós temos essa liberdade.
Interessante, quando eu chego na casa dele, do apóstolo Éder, eu mexo na geladeira, eu como queijo, eu tomo café. Se for possível, deitando na cama dele. Por quê? Porque eu já criei essa intimidade de filho com ele, né? Essa unidade de filho, de falar os meus problemas, mas também compartilhar as minhas alegrias, né? Compartilhar as minhas dores, né? Mas também aprender a como vencer com ele. E isso é importante, porque nós estamos passando um momento que tem muita crise de identidade, porque as pessoas hoje estão em casa, elas estão apavoradas, com medo de algo que nós não vemos. É interessante isso, né? Nós temos medo de algo que nós não vemos, apavoramos isso e ficamos terrivelmente, a sociedade fica terrivelmente com medo, né? Mas eles também não vê Deus, e Deus é muito mais do que esse coronavírus. Ele pode nos corrigir, mas também pode nos amar, e muitas pessoas não dão importância para ele, né? Mas por alguma coisa que está aí matando, as pessoas ficam apavoradas. Mas e Deus? Né? E o nosso Pai Celestial? Como é que a gente... muitas vezes as pessoas não dão importância para isso. Não tem medo, erra ou falha, não tem medo da morte, porque o pecado me gera morte. Você entendeu? Então, se eu não tenho essa identidade dentro de uma casa, eu não vou importar, eu vou importar com coisa insignificativa. Você entendeu? Que é o coronavírus. Ele é insignificativo, porque mesmo que o corpo morre fisicamente, mas quem tem Deus como um pai, ele tem a vida eterna. Ele jamais vai morrer, porque ele tem a vida eterna. Nós temos a vida eterna. A gente não gera isso em nós, o que acontecemos? Nós vivemos errante. Você entendeu? Nós vivemos errantemente e sem propósito. Se você for perguntar para essa geração de hoje, né, o que você quer ser? Eles não sabem responder. E muitos adultos também. O que você quer de Deus? Muitos não sabem nem responder isso. E se você não sabe o que você quer, Deus não vai poder te ajudar você. Você entendeu? Não vai poder ajudar de uma forma... É igual interessante, você vai pedir, as pessoas vêm para a igreja, principalmente aqui, pastor, olha para um trabalho para mim. Tá, mas o que você quer trabalhar? Ah, eu quero qualquer coisa. Qualquer coisa me serve. Então, essa pessoa sempre vai ter muito mais dificuldade para arrumar trabalho do que uma outra. Você entendeu? Porque aquele que sabe o que quer, Deus já sabe o que vai fazer. Apesar que Deus sabe todas as coisas, mas Deus quer que nós apresentamos isso para ele. Eu lembro de um rapaz, um jovem, ele tem 17 anos. Ele aprendeu a cortar cabelo, ele veio de Porto Velho, está morando aqui, mas a família dele também veio. Eu lembro que estava numa reunião orgânica na casa de uma irmã, e ele sempre foi muito decidido nisso. Eu fiz uma pergunta para ele assim, filho, o que você quer? Onde você quer trabalhar? Ele tem 17 anos. Ele olhou para mim e falou, não, eu quero cortar cabelo. Eu gosto de cortar cabelo, acabei de aprender, e eu amo fazer isso. Ah, é? Então vamos orar para isso. Deus abre uma porta de emprego para ele aí. Negou a barbearia e tal. Irmão, interessante que na outra semana o cara já estava empregado. E ele é de menor. Por quê? Porque ele já sabe o que quer. Você entendeu? Então nós, como filho, precisamos entender isso. Precisamos buscar isso. Você entendeu? Então, primeiro foi identidade. Segundo foi intimidade. E agora? Agora é verdade. Né? Irmão, toda casa mostra quem a pessoa é. É interessante isso, que toda casa mostra quem essa pessoa é. Você quer conhecer a pessoa? Vá na casa da pessoa. Passe tempo com ela lá.
E você vai ver realmente quem essa pessoa é. Por que quando o profeta falou para Naamã, Naamã, vá para o Rio Jordão e pule 7 vezes lá. E ele teve essa dificuldade de entender isso e lá no Rio Jordão pular lá para ser curado. Por que ele não quis fazer isso? Porque para pular no Rio Jordão, o Rio Jordão representa a pessoa de Jesus, ele precisava tirar suas vestes, ele precisava te arrancar sua roupa. Entendeu? Ele precisava fazer isso. E se ele fizesse isso, ele ia mostrar quem realmente ele é. Quem realmente Naamã era. Vou sair daqui, ó, tem um solzinho. Quem realmente ele é, quem era Naamã. Né? E isso ele não queria mostrar para ele quem realmente ele era, porque isso traz medo. Você entendeu? E Naamã era um general de guerra. Naamã era um homem que estava à frente. E aí tem interessante quando ele ia, ele ficou tão frustrado e bravo quando ele estava querendo ir embora, voltar para sua terra. A Bíblia fala que os seus filhos falaram para ele, pai, se eles não pedissem algo maior, o senhor não faria? É só 7 vezes pulando o Rio Jordão, vamos. Mas por quê? Então as pessoas tinham Naamã como uma figura paterna. Mas Naamã, ele, por falta do propósito, porque ele não vivia o propósito ainda, ele não tinha um pai. Por isso que ele teve essa dificuldade de arrancar suas roupas e mostrar para Deus realmente quem ele era. Ele arrancou as roupas e falou, Senhor, olha aqui, ó. Se te arrancasse a roupa, falou, eu sou esse leproso, cheio de defeitos, cheio de dificuldade, cheio de amargura, cheio de feridas, cheio de lepra. Então, se nós estamos numa casa, e nós estamos falando do esconderijo do Altíssimo, né? E o esconderijo é uma habitação, é um lugar onde Deus habita. Lá tem que haver transparência, tem que haver e mostrar quem realmente você for, você entendeu? Por quê? Porque se você não demonstra para Deus que realmente, por mais que Deus sabe quem nós somos, é preciso falar isso, é preciso demonstrar isso para ele. É preciso, sabe por quê? Porque é a única forma de se humilhar diante do Senhor. Lembra que o apóstolo prega muito sobre Leviatã, sobre os orgulhosos. E quem não tem, quem sofre da paternidade é uma pessoa que sofre muito de orgulho. E é interessante que muitas vezes nós não enxergamos isso, nós não vemos isso. Eu lembro quando eu morava em Nova Lacerda, vim para Comodoro. Nessa época, o apóstolo ele tinha uns estudos que falavam de identidade, falava de paternidade. E cada personalidade estudava aquilo. E teve uma época que nós estudava lá sobre orgulho. E quando nós tratávamos esse assunto, nós podíamos enxergar, meu Deus, quanto nós somos orgulhosos. E quem é orgulhoso, é interessante que ele não percebe isso. Ele não olha para ele não consegue enxergar isso. Por isso que é preciso você ir diante do Senhor, rasgar a sua veste, ficar nu, transparente, nu, fora de transparência, diante de Deus, falar assim, Deus, eu sou essa pessoa, cheio de defeito, cheio de pecado. Mesmo que você seja um pecador, mesmo que você seja aquela pessoa, a pessoa que você sente pior da terra. Você entendeu? Mas é importante você falar e se humilhar diante do Senhor, porque lembra, não tem como. Eu até vi esses dias agora, esses estudos que o apóstolo tem trazido sobre discipulado, né? Eu tenho visto todas as manhãs aqui. Às vezes na hora eu não consigo, porque eu estou na rua trabalhando, mas de manhã eu consigo ver os estudos. E ele falando que exatamente sobre isso, que não tem como vencer o orgulho. Você entendeu? Com propósito, com jejum, não tem como.
E a Bíblia fala bem claro, ai de você botar a mão nele, porque se você colocar a mão no Leviatã, você nunca mais vai esquecer dele. Por quê? Porque não tem como vencer. A única forma de vencer Leviatã é se humilhar diante do Senhor, é se prostrar diante do Senhor, é mostrar quem você realmente é, a pessoa que você é, né? Orgulhosa, soberba, às vezes cheio de falha, de defeito, e mostrar para ele, Senhor, eu sou esse cara aqui, o Senhor pode me tratar, o Senhor pode me corrigir, o Senhor pode ministrar no meu coração, né? Eu quero viver o propósito que o Senhor preparou para mim, não o meu propósito, não a minha vontade, porque a vontade é perfeita e agradável, é aquela que o Senhor preparou para mim. Você entendeu? Então, se ele fala de uma habitação, de uma casa, e a casa nos mostra quem nós somos, por quê? Porque tem que existir uma transparência. Você entendeu? Porque se. Por isso que antes ele falou de relacionamento. Você entendeu? Porque o relacionamento profundo, ele me traz um conhecimento da pessoa, né? E é interessante que essa passagem, ele fala, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, né? Mas a Bíblia também nos diz que o Espírito Santo, nós somos morados do Espírito Santo. Não é verdade? A Bíblia nos afirma isso, que nós somos morados e templo do Espírito Santo. Mas aqui está falando aquele que habita no esconderijo, aquele que habita no Senhor. Sabe o que isso significa? Jesus muitas vezes falou isso, olha, quem vê o Pai, vê a mim. E quem vê a mim, vê o Pai. Então, se nós trilharmos esse caminho que nós estamos falando hoje, primeiro, paternidade que vem da parte de Deus. Segundo, intimidade. E nós temos transparência, e transparência fala de verdade. Nós vamos entrelaçar com Cristo e nós vamos se tornar uma só pessoa com Ele. Você entendeu? Assim como Jesus era com o Pai. Ele sempre falava assim, olha, quem me vê, vê o Pai. Quem vê o Pai, vê a mim. E como vocês estão perguntando, me leva ao Pai? Vocês entenderam? Como vocês estão me perguntando isso? Ah, me leva ao Pai. Mas se vocês estão olhando para mim, vocês estão vendo o Pai. Vocês entenderam, amado? Então é importante nós trilharmos esse caminho para entendermos isso, né? E depois ele falou, é aquele que descansa à sombra do Onipotente. O que é sombra? A Bíblia fala assim, vinde a mim todos estão cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Esse é um tempo que eu e você temos que descansar no Senhor. Aquele que trabalhou na rua, que anda no sol, ele sabe quando ele encontra uma sombra, né? Tá aquele sol escardente, sente debaixo de uma sombra, você, que bom, que legal, né? Isso traz um descanso, você entendeu? Então esse é um período que eu e você temos que descansar no Senhor. É um período que nós temos que ter intimidade. O apóstolo tem falado muito sobre isso, de leitura, de oração, de busca, de criar essa intimidade, porque intimidade, né? Se a gente ficar muito perto do apóstolo, é daqui um dia nós vamos estar cabeludo, vamos estar falando até do jeito dele, né? Porque essa característica, quanto mais perto, mais a gente vai se parecer com ele. Se a gente se aproxima de Deus, se relaciona com ele, quanto mais vai fazer isso, mais vamos se tornar parecido com ele, igual a ele. Amém, amado? Então, eu quero deixar essa passagem hoje de casa. Então, casa fala de identidade, intimidade e verdade, transparência. Quem eu sou? Vocês entenderam, mano? E descansa no Senhor. Descansar no Senhor não é ficar lá, não. É confiança nele. É deixar ele trabalhar na sua vida. E uma coisa que eu aprendi com Deus é o caminhar. Amém? Então, eu agradeço a oportunidade, eu agradeço ao apóstolo Éder aí, vocês, companheiros que estão aí para o Brasil afora. Deus abençoe, que nós possamos crescer junto esse propósito. Amém, amados? Valeu, Pé. Amém. Deus abençoe. Muito obrigado pela palavra. Obrigado aí a todos aqueles que têm nos acompanhado, né, que têm
estado com a gente direto. Um bom dia para todo mundo e eu creio que o Senhor vai sempre trazer essa potência. Como você falou, hoje nós temos gente de toda parte aqui, né? Tenho visto aqui, uau, temos de Ariquemes, pastor Adriana, pastor Jurandir aqui com a gente. Amém. Temos os irmãos, né, de Ariquemes também, a Eveline. Tem um aqui que o celular parece o código aqui parece o chassi de um carro, né? Então eu não sei quem é. Nós temos ali perto um irmão boliviano, mas morando no Brasil. É um Brasil-Bolívia, né? Um filho espiritual, pastor Álvaro. Deus abençoe Amém. ricamente. Deixa eu ver aqui. Nova Lacerda. A gente está com vários irmãos que têm acompanhado. Deixa eu abrir minha tela aqui, expandir minha tela. Tem a Kátia, que eu não sei em que cidade que está morando. A Caldas Novas, Goiânia. Nicolina de Médici. A Sandra, a Tita, daqui de Comodoro, né? Pastor Zé Carlos, Nova Lacerda. Nós estamos com a Camila, que mora bem ali em Londres, na Inglaterra. A gente está com a Ana Paula, Magno. Camila tem entrado para dentro da paternidade também agora, recente. Está chegando aqui. Tem um de Juína aí, que eu vi colocando aí, Juína. Deixa eu ver aqui. Caldas Novas, a Érica, de Caldas Novas, de Goiânia, de Goiás, perdão. A Cátia de Ariquemes, que legal. Está em Jaru. Deus abençoe. A Rosilane também, acho que de Médici, né? Rosilane de Médici, ou de Alvorada, acho que é de Médici. Magno. Ana Paula, é isso. Gente, Deus abençoe mesmo. Vocês têm acompanhado aí direto. Tem sido bem bacana. Temos sido edificados aí. Se eu esqueci de falar algum nome aqui, na minha tela vai sumindo aqui, aparecendo. Mas que o Eterno possa abençoar vocês ricamente, em nome de Jesus. Amém. Um bom dia para todos. E colocando aí a chave para esquentar. Amém. Deus abençoe.